Cantem ao Senhor um cântico novo. Cantem ao Senhor todos os habitantes da terra. Cantem ao Senhor e bendigam o seu nome. Cada dia proclamem a sua salvação. Anunciemos a glória do Senhor. Quantas maravilhas Ele tem feito em nossas vidas. É assim que nós começamos o dia de hoje, recitando, orando o Salmo 96. Com muita alegria começamos bendizendo o nome do Senhor, porque este é o dia que o Senhor fez para nós, então sim, nós devemos nos alegrar nele. Vamos começar o dia como? Louvando ao Senhor. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, com muita alegria. Aclamem ao Senhor. Solzinha, bom dia. Pã, bom dia. Vivi, bom dia. Simone, querida, bom dia. Lulu, bom dia, bom dia, bom dia. Coisa boa, né? É a gente já começar o dia louvando ao Senhor. Que esse seja um hábito para nós, né? Começar o dia recitando salmos, lembrando das maravilhas que o Senhor fez para nós, né? Lembrando que este é um grande dia, porque foi o dia que o Senhor nos presenteou, foi o dia que o Senhor nos preparou para nós, então devemos sim nos alegrar nele. Coisa boa, né, gente? E eu resgatei um louvor aqui do Diante do Trono, bem antigo. Quem lembra desse louvor? Aclamem ao Senhor. Ó. Bom dia, Monique. Salvador, outro igual. De manhã a voz é puxada, né, gente? Não que à tarde ela seja boa, mas de manhã é luta. Esse louvor é maravilhoso. Coloca a nota pra você ouvir depois. Bom dia! Abrigo, força e refúgio é o Senhor. Ele é o nosso socorro, ele é o nosso refúgio, é onde nós colocamos a nossa força. Este é o nosso Deus. Bom dia, bora lá, Inezinha querida, Mônica Ramos. Bom dia, meninas, sejam todas bem-vindas. Hoje nós vamos falar sobre a oração de entrega. E ontem eu estava buscando ao Senhor qual seria a oração de hoje, né? Eu falei, Senhor, e aí amanhã, como vai ser, né? E aí o Senhor me trouxe à memória a oração de Ana. Quem lembra da oração de Ana? E essa oração, gente, na verdade assim, essa semana passada eu tive uma experiência muito poderosa com oração. E aí ontem, enquanto eu estava orando para saber qual era a oração de hoje, né, sobre qual seria o tema que nós deveríamos abordar, aí o Senhor me trouxe à memória a Ana. E aí eu me lembrei que no dia, olha que impressionante, por isso que é bom você anotar, por isso que é bom você ter o seu caderno de oração, porque nesse ano, no dia 2 de janeiro, foi o meu primeiro culto deste ano na minha comunidade de fé. E a pessoa que ministrou foi o presbítero Eduardo. Ele compartilhou com a gente essa palavra. E eu fiz essa oração de entrega, sobre algo que o meu coração estava muito ansioso. Sabe aquela coisa que você quer muito, e você fala assim, poxa, eu quero tanto, e você fica a vida inteira batendo naquela tecla de quanto você deseja aquilo. E enquanto ele ministrava, ele compartilhava a palavra, eu fui levada a fazer essa oração de entrega. E a paz, ela inundou o meu coração. E a paz inundou tanto o meu coração que eu me esqueci dessa oração. E quando ontem eu revisitava
a palavra e fui meditar na palavra, eu fui levada a esse dia que eu fiz essa oração. E a semana passada, eu fiz essa oração de novo. Lembra que eu comentei com vocês que eu estava orando repetidas vezes sobre as mesmas coisas e que eu fui olhar a minha oração e a minha oração ela era até redundante. Todos os dias eu estava entregando, eu estava falando a mesma coisa pro Senhor. Todos os dias aquela oração de petição, aquela oração cansativa, sabe? De novo, Senhor, eu tô aqui. Tomada pela ansiedade. Eu estava tomada pela ansiedade há umas semanas atrás, porque existem coisas que nós queremos muito fazer, existem coisas que nós queremos muito viver, e tudo aquilo que nós queremos muito, quando a gente não consegue entregar esses nossos sonhos ao Senhor, ele toma um espaço muito grande no nosso coração. E a ansiedade, ela domina, né? Quando você vê, você tá ansioso, você não para de pensar naquilo, aquilo ganha uma proporção na sua vida que não deveria. E quando eu estava fazendo a minha oração e revisitando o meu caderno, eu vi que as minhas orações, elas eram as mesmas há muito tempo. Eram orações repetidas há muito tempo e eu já estava tomada por ansiedade. Olha que interessante, eu orava sobre a mesma coisa por um tempo muito grande e eu estava tomada por ansiedade sobre aqueles pedidos, né? Eu fiz toda vez que eu fazia a minha oração escrita, tava lá os mesmos pedidos, e eu, ao ler a oração, eu vi que eu estava tomada por ansiedade. E quando eu revisito a minha oração, né, e tenho aquela consciência, eu paro e falo, Senhor, eu tô aqui há tanto tempo falando as mesmas coisas pro Senhor, e eu não paro para ouvir a tua voz, eu não parei para saber o que o Senhor quer, o que o Senhor quer que eu faça. E aí foi quando eu parei e fiquei em silêncio para ouvir a voz do Senhor. Lembra que eu comentei isso com vocês? E no dia seguinte eu trouxe para vocês a importância da oração silenciosa, né? Da gente parar de falar e ouvir o que Deus tem a nos dizer. E aquele dia que eu ajoelho ali e falo, Senhor, tá aqui tantos pedidos, e eu não perguntei pro Senhor, e eu não tive a coragem de perguntar ao Senhor o que o Senhor pensa sobre isso tudo aqui. E aí, quando eu estou ali em silêncio, eu sinto uma necessidade de refazer os meus pedidos, de colocar a minha vida de oração sobre aquela... não é colocar a minha vida de oração em ordem, mas é organizar aqueles pedidos. Eu senti uma necessidade de refazer aqueles pedidos de uma outra maneira. Então eu parei o final de semana, na sexta e no sábado, e fui refazer os meus pedidos. E ali eu já não fiz mais pedidos sobre coisas. O meu pedido ali, eu fui levada a um novo tipo de oração. Então eu fui colocando os versículos bíblicos. A minha oração foi assim: eu escrevi uma nova oração sobre cada área da minha vida, e eu já não falava para Deus, eu quero isso, eu preciso disso. O que eu dizia era, a palavra do Senhor, ela diz, e eu recitava a palavra, e eu quero viver a palavra, né? Eu quero viver aquilo que a palavra está dizendo. Então, eu fui identificando os versículos bíblicos que eu gostaria que o Senhor manifestasse na minha vida, e eu fui escrevendo, né? Fui escrevendo os versículos bíblicos em forma de oração. E o que eu disse é, Senhor, eu quero que a tua palavra se manifeste na minha vida. Não é mais sobre esses pedidos, não é mais sobre as coisas que eu quero ter, mas é sobre desejar viver a tua palavra. E eu fui escrevendo os versículos, sabe? Eu fui ali montando uma oração totalmente baseada na palavra. E quando eu termino essa oração escrita, eu digo assim pro Senhor, olha, os meus sonhos são esses, Senhor. É sobre isso que eu estou orando, é isso aqui que eu quero, é por isso que eu quero. E eu sou muito específica ali ao Senhor e começo a detalhar ao Senhor tudo aquilo que são os meus sonhos. E eu falo assim, e eu disse pro Senhor, e eu entrego esses sonhos a Ti, eu não quero mais ficar preso a eles. Eu não quero mais ficar ansiosa para fazer isso, para viver isso.
Até porque tem sonhos aqui que eu não vou conseguir realizar na minha força. Bom dia, Cida. Tudo bem? Você tá bem? Tava com saudade já de você. Faz tempo que você não aparece em nosso meio. Muito bom ter você aqui, viu? E naquele dia eu falei pro Senhor, Senhor, não é mais sobre eu viver isso, eu quero viver a tua vontade. Tem coisas aqui que eu tô te pedindo que aos meus olhos são impossíveis, né? Tem coisas que eu estou pedindo aqui que eu não consigo fazer acontecer. Eu sou extremamente dependente da tua graça. Ainda que eu desse o meu melhor aqui, ainda assim eu não conseguiria resolver. Então, Senhor, eu quero entregar a ti. Eu quero colocar diante do Senhor essas minhas petições e pedir que a tua vontade, né, que a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, se manifeste na minha vida. Não quero mais ficar ansiosa por coisa alguma, mas eu quero desfrutar da bondade do Senhor. Eu quero desfrutar das promessas do Senhor. E ali eu começo a escrever as promessas do Senhor da Bíblia, né, versículos bíblicos, e amém. Meu coração ficou em paz. E no sábado, no domingo, eu recebi um áudio de uma pessoa, um intercessor muito querido, que o Senhor sempre o lembra para que ele ore por mim, ele e a sua esposa. E ele libera uma palavra sobre a minha vida. Gente, foi uma coisa muito impressionante, porque tudo aquilo que eu falei, a minha oração, na sexta e no sábado, tudo aquilo que eu alinhei, sabe, eu tirei coisas, sabe, eu falei, Senhor, não é sobre eu ter, é sobre eu ser. Lembra que nós falamos sobre isso? Eu falei, Senhor, não é sobre eu ter, não é sobre eu viver isso, é sobre eu viver a tua palavra. E é sobre isso que eu quero. Essa é a minha oração. Eu entrego a ti as minhas petições, eu entrego a ti as minhas ansiedades, eu entrego a ti os meus sonhos. Se for para eu viver, eu vou viver. Se não for, tá tudo bem também. Mas eu quero a tua vontade na minha vida. E quando eu faço aquela oração de entrega, gente, a paz que excede todo o entendimento, entrou no meu coração e eu descansei em Deus. E quando foi no domingo eu recebi uma palavra profética e o que a pessoa me disse, direcionado pelo Senhor, foi exatamente aquilo que eu havia dito em oração. E o Senhor, ele foi tão específico. Eu não sei se vocês que estão aqui, meninas, já receberam profecia, né, que a gente fala. Algumas pessoas falam palavras de conhecimento, que são palavras que o Senhor entrega a outras pessoas para dizer a nós. É muito precioso isso. Pensa só, você está na sua casa, aí alguém te liga e fala assim, olha, o Senhor, ele manda te dizer isso. E aí tudo aquilo que aquela pessoa disse foi o que você falou na oração no dia anterior. Foi o que você pensou. É muito precioso, é muito precioso. É uma coisa assim muito preciosa mesmo. E foi o que aconteceu comigo no domingo, tudo aquilo, né? E aí o Senhor fala assim, filha, eu ouvi, eu estava lá, né? Eu confirmo tal coisa. E foi muito lindo a resposta de oração. E ontem, quando eu fui levada a compartilhar com vocês a palavra de Ana, me fez lembrar a oração que eu fiz lá em janeiro. A oração de entrega que eu fiz lá em janeiro. E eu falei, Senhor, como é bom a gente entregar ao Senhor os nossos sonhos. Como é bom, como é bom. Meninas, a Lu falou que o sinal tá ruim. Tá ruim pra vocês também? Vocês estão me ouvindo bem? Como que tá as coisas por aí? Tá tudo bem? Me diga aqui, por favor. O sinal, tá tudo bem? Nós vamos ler hoje 1 Samuel. Eu vou ler ele todo, o capítulo todo, pra gente entender a palavra, tá bom? O sinal tá bom, né? Então tá. Então acho que é você mesmo, viu, Lu? Onde você tá que não tá pegando muito bem. 1 Samuel, nós vamos ler a história de Ana. A história de Ana. E eu vou ler o capítulo todo pra gente refrescar a nossa memória do que aconteceu com ela e sermos encorajados também a fazer essa oração, tá bom? Vamos lá. 1 Samuel, capítulo 1.
Olha quem tá aqui também, pastor Robson. Tudo bem, pastor? Deus abençoe sua vida. Vamos lá, 1 Samuel, capítulo 1. Havia um homem chamado Eucana, que vivia em Ramá, na região de Zuf, na região montanhosa de Efraim. Era filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Juf, de Efraim. Eucana tinha 2 esposas. A primeira se chamava Ana e a segunda se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha filhos. Todos os anos, Eucana subia à cidade até Siló para adorar ao Senhor dos Exércitos e oferecia sacrifícios a ele. Nesse tempo, os sacerdotes do Senhor, que eram Ófines e Finéias, os 2 filhos de Eli, neste tempo, os sacerdotes do Senhor eram Ófines e Finéia, os 2 filhos de Eli. Quando Eucana apresentava seu sacrifício, dava porções de carne à sua esposa, Penina, e cada um dos seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava uma porção especial, porque a amava, apesar de o Senhor não lhe dado filhos. A sua rival a provocava e zombava dela, porque o Senhor não tinha dado filhos. Todos os anos era a mesma coisa. Penina provocava a Ana, iam à casa do Senhor, e cada vez Ana chorava muito e ficava sem comer. Ana, por que chora? Perguntou Eucana a seu marido. Por que não come? Por que está tão triste? Será que não sou eu melhor que 10 filhos? Olha só que coisa mais impressionante. Bom dia, Edna, querida, saudade de você. Bom dia, Dani. Olha que coisa, olha que engraçado, né? Todos os dias aquela família subia, todos os anos aquela família subia para sacrificar ao Senhor. Ana, ela ia pro lugar do sacrifício, ela ia fazer a adoração, mas todas as vezes que ela ia para este lugar de adoração, para este lugar de oração, ela saía triste. Ela saía de lá pior do que ela havia entrado. Já aconteceu isso com você, de você ir para um lugar de adoração e você sair pior do que você tinha entrado? E Ana saía muito mal, por quê? Porque ela via Penina, né, com seus filhos, Penina provocava ela, porque Penina tinha o que ela não tinha. Eucana tentava recompensar Ana por fato dela ser estéril, ele dava, a porção dela é maior, a atenção que ela tinha dele era maior, mas isso não era o suficiente para ela, porque o que Ana queria mesmo era um filho, né? Ana, ela queria muito um filho, e acredito que o primeiro sentimento que motivava a Ana a ter um filho é que ela não queria mais passar por aquela humilhação. Ela que não queria mais passar por aquela situação que ela passava por Penina. Ela queria provar para Penina que ela também podia ter um filho. Ela queria também entregar um filho para Eucana, dizer assim, então eu também sou uma mulher que posso te dar um filho. Naquela época, ter filho era, né, tipo, nossa, uma mulher que não podia ter filho era amaldiçoada, era desprezada. E Ana, ela queria que a dor dela passasse. Ela queria ter filho para que a dor dela passasse. Para que ela não passasse mais por aquela humilhação. Para que ela não precisasse mais enfrentar aquela humilhação todos os dias. Ela queria ter um filho para ela não ser chamada mais de estéril. Ela queria ter um filho para que a zombaria, né? Para que a provocação da sua rival cessasse. Então você entende que até então Ana estava diante de Deus, ela chorava, mas ela queria algo para saciar um desejo dela, para resolver um problema dela. E aí é o ponto de Eucana, né, tentar conversar com ela, e Eucana falava assim, mas mulher, por que você não come? Mulher, por que você tá tão triste? Não sou eu, ó. Eucana também ele se achava, né, gente? Vamos combinar. Não sou eu melhor do que 10 filhos? Ela falou, não, querido, você não é melhor do que 10 filhos. Eucana, ele tinha uma autoestima elevada, né? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Aí, certo dia, lá no 9, diz assim, certa vez, depois de comerem e beberem em Siló, Ana se levantou. O sacerdote Elias estava sentado ao lado da entrada do templo do Senhor. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar, enquanto orava ao Senhor. Então, fez ao Senhor a seguinte oração. Olha só a oração que ela fez ao Senhor. Ó Senhor dos exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento da tua serva, se responder à minha oração e me deres um filho,
eu o dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. Enquanto ela fazia a sua oração, Eli a observava. Olha que interessante, ela queria muito um filho. Ela chorava, ela tinha uma amargura de alma tão profunda, porque ela se sentia abandonada, ela se sentia esquecida, né, por Deus. Você vê que na oração dela, ela falou assim, se o Senhor olhar para mim, ela se sentia abandonada pelo próprio Senhor, né? Ela falou assim, se o Senhor se lembrar de mim, é como se Deus tivesse esquecido dela, né? Como Deus, o Senhor tivesse assim, ó, eu tô com Penina, mas com você eu não tô. Ela se sentia, o problema, o que angustiava a Ana não era só o fato dela ser estéril, mas era o fato dela se sentir abandonada, esquecida, desprivilegiada. Você já se sentiu assim? Parece que o problema é você, né? Parece, não, o problema só pode ser eu, porque todo mundo consegue, mas eu não consigo. Deus se esqueceu de mim. Deus não se lembra de mim. E essa era a oração de Ana. O Senhor não se lembra de mim. O Senhor o Senhor esqueceu. O Senhor está olhando para todo mundo, mas para mim o Senhor não está olhando. E ela disse assim, se o Senhor voltar a olhar para mim, se o Senhor voltar a prestar atenção nas minhas petições, eu me comprometo com o Senhor. Eu já não vou mais... se o Senhor me der o que eu estou pedindo, eu não vou mais ter esse menino para esfregar na cara de Penina. Se o Senhor me der o que eu estou pedindo, eu não vou ter mais esse menino para esfregar na cara das pessoas e dizer, tá vendo, o Senhor me deu. Se o Senhor me der, eu vou cuidar dele e eu vou consagrar ele ao Senhor e eu vou entregar ele a ti e ele vai servir no templo. Naquele momento ela faz uma oração de cura. Lembra que nós falamos para você, que nós comentamos ontem, a oração de esquadrinhamento? Ela fez uma oração de esquadrinhamento. Ela falou assim, olha o que está aqui dentro do meu coração. Olha o que está aqui dentro do meu coração, é abandono. Sabe, eu não consigo acreditar que o Senhor está me vendo. Eu não consigo acreditar que o Senhor se lembra de mim. Isso é o que eu estou sentindo. Ela foi e lançou diante do Senhor tudo aquilo que estava dentro dela. Sabe qual é o nosso problema? A gente faz orações mentirosas, né? A gente faz orações mentirosas. Senhor soberano, poderoso Deus, Criador dos céus e da terra, tu sabes e eu confio em ti. E na verdade não é. Na verdade você tá passando o maior perrengue, na verdade você tá super cansado, na verdade você tá super desgastado, você tá se sentindo também abandonado, mas você acha que você não pode falar a verdade para Deus, como se ele não conhecesse o nosso coração. E Ana, ela não poupou a verdade do seu coração ao Senhor. Ela falou, é isso que tem aqui dentro, e pode ser que tenha até mais. Esquadrinha aqui que você vai achar até mais coisas. Mas o que eu conheço é isso, é sentimento de abandono. O que eu estou sentindo é abandonada, é esquecida. É esquecida, eu estou me sentindo esquecida. Aí a Simone falou assim, a Ana fez uma oração de liberação. Quando eu entrego para Deus algo que eu quero tanto, eu realmente libero o mundo espiritual. E aí Ana, ali angustiadíssima, ela pediu, sonda, o que tá aqui é isso, mas se o Senhor... E aí é tão interessante, né? Porque quando nós estamos diante de Deus, a gente fala esses absurdos pro Senhor, né? O Senhor se esqueceu de mim, não sei o quê. A gente tá falando sobre o que nós estamos sentindo. Não é sobre a verdade, é isso que a gente tem que entender, né? Quando eu falo, Senhor, o Senhor se esqueceu de mim, não é que... A verdade não é o que eu acredito, é o que eu estou sentindo. A verdade é uma coisa, o que eu estou sentindo é outra. Ana sabia que aquilo ali era um sentimento. Porque se ela realmente achasse que Deus tinha se esquecido dela, ela não ia fazer um voto ao Senhor, né? Ela não ia falar pro Senhor, mas se o Senhor me der, eu entrego pro Senhor. Isso aqui era o que estava dentro do coração dela. Deus, Pai, o que tá no meu coração é isso. Contudo, eu creio na tua palavra. Eu creio que o Senhor está me ouvindo, eu creio, eu sinto isso, mas a tua palavra diz totalmente diferente. A tua palavra é totalmente diferente daquilo que eu estou dizendo, daquilo que eu estou proferindo com a minha boca. E Ana falou assim, se o Senhor me der, eu vou entregar esse menino ao Senhor, eu vou criá-lo para ser um sacerdote da sua casa. E aí ela foi e falou assim, não é mais sobre mim.
Não é mais sobre o que eu quero. Eu não vou ter eu não vou ter um troféuzinho do meu lado. Senhor, eu vou criar ele para o Senhor. É muito tendencioso da nossa parte querer algo, e quando você tem aquilo, nossa, aquilo ali vira o seu Deus, né? Você guarda aquilo, você protege aquilo, você venera aquilo, porque você quis tanto tempo, né? Tanto tempo que você buscou isso, tanto tempo que você se dedicou a isso, e quando você conquista, nossa, é Deus no céu e a sua bênção na terra. E Ana falou assim, não, eu não vou ficar venerando esse milagre. Eu prometo para o Senhor que eu não vou venerar esse milagre. Eu quero só ter o prazer de gerar. E eu acho que é tão lindo essa oração de Ana, porque Ana, ela falou assim, Senhor, eu só quero ter o prazer de gerar. Gente, olha isso. Senhor, eu só quero ter o prazer de gerar. Me dá só o prazer de gerar. E aí eu entrego ao Senhor. Me dá só o prazer de gerar, Senhor, e ele será teu. Existem coisas que o Senhor quer fazer em nós e por nós, e ele quer nos dar o prazer de gerar milagres. O Senhor quer nos dar o prazer de gerar projetos. O Senhor quer nos dar o prazer de gerar coisas extraordinárias, mas a nossa motivação tem que ser honrar ao Senhor. A oração de entrega é isso, Senhor, eu não quero mais para mim. Eu entrego todo o benefício desse milagre vai ser para honrar o teu nome. Aquilo que você está pedindo ao Senhor, honra a Deus, né? Aquilo que você tem clamado ao Senhor, como isso pode honrar ao Senhor? Como o seu milagre pode bendizer ao Senhor? Como o seu milagre pode honrar ao Senhor? Você consegue justificar para Deus, Senhor, se o Senhor me dá o prazer de gerar, esse menino aqui, ó, será sacerdote. Até porque naquela época estava precisando de um sacerdote, porque Ófnis e Finéias não eram bons sacerdotes. Ele já era velho, a obra do Senhor estava carente de sacerdote. Talvez Ana olhou para a necessidade do templo e falou, está precisando. Ô pai, eu tô vendo que tá precisando aqui da tua casa, se o Senhor me der. Eu me comprometo a criar um homem de Deus comprometido com a tua obra, para ele servir todos os dias na sua casa. O que o teu milagre vai impactar no reino? O que o teu milagre vai impactar na vida das pessoas? Você está pedindo só para se auto-beneficiar? Para o seu bel prazer, ou o milagre que você está pedindo vai honrar o Senhor? Como que honra o Senhor esse milagre que você está pedindo? Quando eu vou ressignificar as minhas orações, eu percebo que aqueles milagres eles precisavam honrar ao Senhor. E eu falei, Senhor, então não é mais sobre eu ter isso, é sobre eu ser. Então eu não sei o que o Senhor vai me dar, mas eu quero ser uma pessoa que vive para a tua glória. Senhor, aquilo que o Senhor me der, Pai, que seja para louvor da sua glória, que seja para impactar vidas, que seja para restaurar vidas, porque foi para isso que o Senhor me chamou. O Senhor te chamou para fazer o quê? Às vezes o que nós pedimos ao Senhor está desalinhado com o propósito dele para nós. Ana queria ser mãe, dona de casa, bonitinha ali, ó, só cuidar dos filhos dela. Mas o Senhor tinha chamado Ana como uma intercessora. O Senhor tinha chamado Ana para ser mãe de sacerdote. Ana só queria ser mãe. Ana só queria um filhinho ali para ficar de boinha na casinha dela com o maridinho dela, mas o Senhor falou assim, não, eu te chamei para gerar coisas maiores. E só gera coisas maiores aquele que é desprendido dos seus próprios sonhos e deixa então o Senhor conduzir os seus sonhos. Senhor, não é mais sobre os meus sonhos, é sobre o quanto eu posso honrar ao Senhor. Não é sobre o que eu quero, é sobre o que o Senhor quer. Não é sobre a minha vontade, é sobre a tua, que seja feita a tua vontade. E aí quando Ana faz essa oração, Eli estava só de olho na oração dela. E aí Eli faz um julgamento, né? Ele viu que os lábios dela se moviam. E aí lá no 14 ele diz assim, no 13 ele fala assim,
Enquanto ela fazia a sua oração, ele a observava. Viu que os lábios dela se moviam se movia muito, e como ele não ouvia som, ele pensou que ela estivesse bêbada. E aí ela disse: largue esse vinho. Mulher, até quando você vai ficar aí se embriagando, enchendo a cara? Aí ela respondeu: não bebi vinho e nem qualquer bebida forte. Eu estava derramando o meu coração diante do Senhor, pois sou uma mulher profundamente triste. Não pense que sou uma mulher sem caráter. Eu estava apenas orando por causa de uma grande angústia e aflição. Aí ele respondeu: ah, tá, neste caso, então, minha filha, que Deus de Israel conceda o que você pediu. Quando ele fala: o que tá acontecendo, Ana? Você tá se rasgando aí no chão? Você tá com uma cara de estranho, mas parece que tá meio bêbada. Olha quem tá aqui, a Isa. Bom dia, Izinha maravilhosa. Linda, te amo. O que tá acontecendo aqui, ô Ana? Tá estranha, ficar... Não sai nem som da sua boca. Você tá com uma cara de bêbada. Ela falou assim: não, isso é angústia. Eu estou lançando diante do Senhor as minhas aflições. Isso aqui é uma oração de esquadrinhamento. Eu tô colocando pro Senhor pra fora tudo que tá me prendendo de viver o milagre. Eu quero viver o extraordinário do Senhor na minha vida. E tem sentimentos que estão me prendendo. Eu estou aqui me rasgando diante do Senhor. E aí, sabe o que acontece? O profeta olha para ela e fala assim: o Senhor vai conceder aquilo que você pediu. Todas as vezes que eu entrego totalmente as minhas angústias, necessidades e aflições ao Senhor, todas as vezes que eu me derramo diante do altar do Senhor e tiro as minhas intenções e coloco as intenções do Senhor em primeiro lugar, que eu tiro a minha vontade e coloco a vontade do Senhor em primeiro lugar, há liberação de bênçãos. Existem coisas que nós pedimos e não recebemos porque a motivação está errada. Ana queria um filho, para esfregar na cara da tal Penina. Queria um filho, sabe para quê? Para poder dizer para Penina que ela não era mais estéril. Mas o dia que ela falou assim: eu vejo uma necessidade na tua obra, me dá o prazer de gerar. Eu só quero o prazer, eu não vou ficar com esse menino para sempre. Só me dá o prazer de gerar, porque eu vou entregar. Porque eu vou beneficiar, o meu milagre vai beneficiar o teu reino. O meu milagre vai suprir a tua casa. O meu milagre vai exaltar o teu nome. O meu milagre vai estimular a fé de outras pessoas. O meu milagre vai trazer pessoas a ti. O meu milagre, Senhor, vai honrar o teu nome. Então me dê só o prazer de gerar, porque o que eu estou te pedindo vai ser consagrado a ti. Lembra da oração de consagração? Aqui nessa oração de Ana, ela fez a oração do esquadrinhamento, a oração de confissão, a oração de consagração. Aí lá no 19 diz assim: na manhã seguinte a família toda se levantou bem cedo e foi adorar ao Senhor novamente. Depois voltaram para casa. Eucana teve relações com Ana e o Senhor se lembrou dela. No devido tempo, Ana engravidou e teve um filho. E ela deu o nome de Samuel e disse: eu o pedi ao Senhor. O nome dele era Samuel, porque esse aqui foi um pedido meu ao Senhor. Não foi um pedido para que eu me contentasse, um pedido. Não, esse eu pedi para o Senhor, e eu vou entregar para o Senhor. Cada vez que ela olhava para Samuel, ela lembrava que aquele menino era um menino que o Senhor havia dado, e ele era um menino especial, porque ele era consagrado ao Senhor. O meu incentivo a você é que você faça a oração de Ana. Lá no 27 diz assim, ó: pedi ao Senhor que me desse esse menino, e o Senhor atendeu meu pedido. Agora eu dedico ao Senhor por toda a sua vida. Ele pertencerá ao Senhor. Ele pertencerá ao Senhor. E eu queria que você revisitasse os seus pedidos de oração. Eu termino essa live te encorajando a revisitar os seus pedidos. Aquilo que você tem colocado diante de Deus, qual é a verdadeira motivação? Às vezes nós caímos na armadilha de pedir algo ao Senhor para provar que nós somos capazes,
né? Porque alguém nos insultou, alguém duvidou da nossa capacidade, alguém nos descredibilizou e a gente quer provar que nós podemos. Nós queremos algo para não ficar por baixo, porque todo mundo tem, poxa, só eu não tenho. As nossas motivações, elas são diversas e por isso é importante esquadrinhar. Aquilo que você tem pedido e tem ocupado muito o seu coração, eu queria que você colocasse na mesa, sabe, diante de Deus, falasse, Senhor, isso aqui é o meu pedido principal. É isso que tem roubado o meu sono, é isso que tem me deixado em noites em claro, é isso que tem provocado ansiedade no meu coração. Eu tô colocando ele aqui, ó, Senhor, diante de ti. Qual é a real intenção desse pedido? Traga a minha consciência. Por que eu quero tanto esse milagre? E se o Senhor te mostrar que a sua real intenção, ela não é para honrar ao Senhor, eu quero te encorajar a falar, Senhor, então eu quero ter o prazer de gerar esse milagre e entregar ao Senhor. Como que eu posso, Senhor, te honrar? Como que esse pedido que eu estou fazendo pode honrar o seu nome? Você tem que encontrar motivos, sabe? O que você está pedindo, como isso pode honrar o nome do Senhor. A gente já falou isso em algum momento, que toda petição ela é respondida quando essa petição é feita para honrar ao Senhor. O nome do Senhor vai ser glorificado nisso. Como? Como o nome do Senhor vai ser glorificado? Como o nome do Senhor vai ser reconhecido através daquilo que você está pedindo ao Senhor? Pede e não recebe porque não sabe pedir. Pede e não recebe porque perde para o seu próprio deleite. Pede e não recebe porque não pede para que o Pai seja exaltado. Então, sonde o seu coração e alinhe o seu coração à vontade do Senhor e diga para Ele, eu quero, Senhor. Eu quero que o Senhor me conceda. E aquilo que o Senhor me entregar, eu vou dedicar ao Senhor. Eu vou dizer que foi o Senhor que fez. Eu vou honrar ao Senhor dessa forma todos os dias da minha vida. E aquilo que você colocar diante do Senhor, Ele vai sim atender. Entrega ao Senhor o seu caminho, entrega ao Senhor as suas aflições, confia nele e tudo Ele fará. Medita depois com calma nessa oração de Ana, na história de Ana. E eu sei que Deus vai continuar ministrando ao seu coração aquilo que eu não fui capaz de dizer. O Espírito Santo vai completar. E você vai fazer essa oração de entrega para a honra e glória do Senhor. E você vai me contar milagres. Vai ter milagre dessa live, viu? O Senhor tá liberando milagres através dessa live. Faça a sua oração, porque o seu milagre vai chegar em nome de Jesus. Está liberado. Um beijo, Deus abençoe e até amanhã às 7h. Tchau!